China conseguiu o que parecia ser impossível, ou que estava selado de uma outra maneira, que era um acordo junto aos Estados Unidos e outros países do Oriente Médio, que eram os acordos abrâmicos, que eu falo em outros vídeos aqui, inclusive um deles que foi a visita do Joe Biden a países do Oriente Médio para fazer um reforço desse acordo que foi fechado com o governo Trump na outra gestão. A China veio agora no sentido de mostrar que aquele acordo não é tão estável quanto se imagina. Se a gente pensa na região que está acontecendo lá agora, é uma deslegitimação de Israel, que está vivendo um conflito cada vez mais acirrado contra a Palestina, e dentro do próprio país, dentro da própria população, está questionando cada vez mais o Benjamin Netanyahu. E é Israel responsável, entre aspas, pela segurança do Oriente Médio, ou por fazer uma aliança estratégica com os Estados Unidos e fazer frente aos perigos que são enxergados pelos países que os Estados Unidos considera como perigosos. Entre eles a China, a gente não pode esquecer, né? Mas em outro momento foi a Rússia e com certeza o Irã, há muitos anos, há muitas décadas, é considerada a grande ameaça estratégica para países que estão ao envolto, né? Ao redor do Irã, por causa da questão nuclear. O Irã já faz enriquecimento de urânio a 80% ou mais, e é um pulinho para conseguir chegar em armas nucleares de fato, mas talvez esse pulinho ele seja quantitativamente pequeno, mas a tecnologia para chegar lá seja mais complexa. Só que, em resumo, se entende, né, na área de segurança, de estratégia, que é possível o Irã chegar, e por isso foram fechados acordos abraâmicos antes da gestão do Joe Biden, e por isso que o Joe Biden tenta fazer acenos para diversos países do Oriente Médio para que eles evitem questões que não sejam do interesse dos Estados Unidos, como é a China dentro do Oriente Médio e fazendo o que eu vou chamar aqui de diplomacia econômica, ou fazendo uma aliança estratégica que se parece como um hedge, que no mercado financeiro o hedge é usado como mecanismo de segurança, ou um mecanismo de seguro, para que investimentos, caso eles deem errado, não provoquem um prejuízo tão grande quanto poderiam dar se não houvesse esse seguro, esse hedge. E o que a China vem fazendo é isso. Esse acordo de agora que a China conseguiu fazer e conseguiu unir esses rivais que já vem de décadas, né? Essa rivalidade é muito grande e já vem de muito tempo, é algo histórico. A gente não sabe o que vai acontecer, não sabe se esses dois países podem entrar em guerra daqui no futuro, mas é histórico eles terem ido para o mesmo local, fazer um acordo e prometerem o restabelecimento de relações diplomáticas. Bom, se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho e vem comigo, porque as análises aqui são nesse esquema, nesse nível. Eu falo das notícias, mas eu vou trazer alguns conceitos para vocês poderem olharem questões internacionais e avaliarem vocês mesmos a relevância delas e se esses conceitos vão poder ajudar vocês. A maioria deles sim, porque são teorias consagradas, e esses conceitos que eu passei agora, como seria o seguro estratégico, né, o strategic hedging, ou a diplomacia econômica, isso pode ser visto, inclusive feito pelos Estados Unidos e pela China também. O que faz unir a China, esses países que estão há tanto tempo em uma rivalidade intensa? E aqui eu começo antes, né, de começar a responder essa pergunta, eu começo falando sobre quando a coisa começou a ficar ruim, quando começou a azedar. O Irã e a Arábia Saudita romperam em 2016, né, e não saindo embaixadas, saindo investimentos e relações econômicas de ambos os países e cortando relações de fato. Isso vai voltar agora. Em 2 meses eles estão prometendo, a partir desse acordo, fazer uma reaproximação, falar diplomaticamente um com o outro, abrir embaixadas, abrir canais diplomáticos para resolver as situações. Ninguém é ingênuo ou bobo de achar que as contendas entre os dois países vão se resolver de uma hora para outra. Não é assim que funciona. Há interesses econômicos, há interesses culturais, há interesses até religiosos nas questões que envolvem esses dois países. Há a relação entre sunitas que se fazem com maior presença na Arábia Saudita e os xiitas, que estão muito mais presentes no Irã. Então, são questões muito complexas e muito profundas. Quem quiser vender a ideia de que é fácil ou quiser explicar a situação apenas com headlines de notícias, vai dar com a cara no muro, porque não é assim que funciona.
Há gente muito especializada em temas que envolvem o Oriente Médio, que envolvem Irã, que envolvem Arábia Saudita e que podem dar uma maior contextualização sobre o que está colocado, né? Posso até deixar alguns links na descrição, mas o mais importante é vocês entenderem que não é uma situação fácil. Então, o fato da China ter conseguido juntar esses países para conversar não é trivial, nem um pouco. Ainda mais tendo um acordo já pré-existente entre Estados Unidos e esses países e um acordo que foi totalmente marketingizado, né? Que foi totalmente colocado como uma forma de dissuadir a presença da China no Oriente Médio. E o contexto, né, de 2016 ele já vai muito antes disso. Em 1979, houve a Revolução no Irã, que foi deposto o Shah Reza Pahlavi, que entrou o Khomeini, e isso fez com que a relação entre os dois países se estremecesse. Por quê? Havia o medo na Arábia Saudita de que fosse exportada essa revolução, de que outros setores da sociedade, insatisfeitos com a relação entre os príncipes e a população, entre o governo e a população, tivesse o mesmo comportamento que teve no Irã. E também porque o Irã ele quebrou uma relação com os Estados Unidos que estava sendo colocada ali nos governos anteriores, né? Inclusive com Mossadegh, enfim. E isso estava sendo gerado por muito tempo, e a Arábia Saudita é um aliado estratégico dos Estados Unidos há muito tempo. Claro que isso aumentou de nível na década de 70, principalmente nos anos 80, porque com as crises do petróleo, a questão energética ganhou uma importância tremenda. E agora também não é diferente. Então essa rivalidade veio há muitos anos se arrastando, e agora a gente tem um outro contexto na região do Oriente Médio. E tem outros vídeos aqui no canal que falam sobre isso, mas vale a pena a gente destacar que a questão do Oriente Médio agora se mostra como um abandono dos Estados Unidos, de certa forma, apesar de eles terem bases militares e se interessarem pela região. Há outros atores que tomaram iniciativas, que resolveram problemas que estavam ocorrendo lá sem a ajuda dos Estados Unidos. Como é o caso da guerra civil na Síria, que ainda não terminou, mas que foi, de fato, arrefecida pela presença da Turquia, que faz fronteira, né, com a Síria, e com a presença da Rússia, que tem uma preocupação energética, de segurança energética na região. Agora, há uma presença da China gigantesca, onde ela faz, o que eu falei ali no início, uma diplomacia econômica. E o que isso significa? A China, ela faz acordos com os países, ela estabelece relações econômicas de investimento de longo prazo, ou seja, não são capitais que são muito flexíveis, que vão entrar no dia e sair à noite. Não, são investimentos de infraestrutura de longo prazo, e isso provoca também nos países uma sensação de estabilidade e de que, claro, tem um impacto econômico acontecendo agora e por vir. Ambas, Arábia Saudita e Irã, ou ambos os países, né, eles têm acordos no âmbito da Belt and Road Initiative. E a China faz o quê? Qual que é o interesse da China? Por que ela medeia esse acordo entre os países? Inclusive, vale destacar, né? O último vídeo do canal foi sobre o novo ministro das Relações Exteriores da China, o Qin Gang, e muito se falou de que o Wang Yi estaria indo para um posto secundário, estaria sendo escanteado pelo Xi Jinping, porque tem muito analista de relações internacionais respeitadíssimos que falam que agora é a era do maximum Xi, ou seja, o Xi Jinping na velocidade máxima, porque agora ele vai dominar o Partido Comunista, que não vai deixar ninguém suceder ele, que vai ser uma ditadura cada vez mais sanguinária e violenta, e que todos os quadros que discordarem dele, ou que tiverem alguma posição de autonomia, que possam vir a brilhar, vão ser totalmente escanteados. O que aconteceu? Se vocês viram na thumb do vídeo, está o Ali Shamkhani, que é os dois, né? Ambos os representantes de Arábia Saudita e Irã fazem parte dos conselhos de segurança, das pastas de segurança nacional de ambos os países. O Ali Shamkhani é do Irã, e do outro lado estava Ali Aiban, que é da Arábia Saudita, junto com o Wang Yi. Eles, na mesma foto, fazendo esse gesto diplomático para fortalecer as relações entre China e esses países. Então, a centralidade, né, da diplomacia chinesa, ela foi colocada de maneira virtuosa, e
o Wang Yi não foi escanteado, ele foi colocado como o oficial da pasta, né, das relações exteriores, e hoje em dia é referido como um diplomata top, né, que vai com certeza ter uma participação muito grande, mas ele foi trocado. Só que ele teve uma participação central e foi reconhecido por isso. Então, fechando esse assunto, para ver como as coisas não são, às vezes, como parecem ser, né? As coisas na China funcionam de um jeito que muitos poucos analistas conseguem explicar de maneira objetiva como é que funcionam as relações mais no âmbito público, mais no âmbito da governança. Voltando aqui para a questão, o que a China quer? Ela quer fazer o quê? Obviamente, fazer um balanceamento econômico e estratégico na região contra os Estados Unidos e, naturalmente, garantir essa segurança energética. A China tem planos de, até 2060, zerar suas emissões net, né? Ou seja, de emissão e arrefecimento das emissões de CO2. Fazer um net zero dessas emissões até 2060, 10 anos depois da Europa, e vai fazer isso fazendo uma transição energética e tecnológica, né? Que esses dois entes aqui têm que andar juntos. Para passar esse tempo até chegar o momento da transição, ela precisa de segurança energética, e todos os países do mundo, inclusive. E esse é um debate que anda por si, né? A gente precisa saber o que vai acontecer nesse meio tempo até todo mundo que diz que quer fazer a transição, fazer de fato, a gente ver os efeitos positivos de uma transição energética no nosso clima. Só que, para questões de geopolítica, a China viu que precisava fazer esse hedging estratégico, unindo esses países com investimentos na Belt and Road Initiative, e precisava continuar com a sua diplomacia econômica e garantir a esses dois países que a China tem um arcabouço de dar segurança para esses países e eles poderem confiar nela. Dois rivais. E qual o efeito disso? O efeito disso é que isso vai garantir à China ainda um lugar à mesa, né, em influenciar, não a mesa de fato, mas poder influenciar os países do Golfo. Talvez influenciar na questão da guerra do Iêmen, né, que isso também é uma variável menos importante, mas relevante para a gente ver a questão do petróleo. E, claro, garantir para si, nesses anos de transição, o seu estoque de petróleo. A China ainda queima muito carvão e petróleo para sua energia, enfim, de uso industrial e residencial. Precisa muito desses tipos de combustível. Esse é o cerne da questão. E a Belt and Road Initiative, que é uma forma da China garantir o seu desenvolvimento econômico em um momento em que ela está entrando, né, no que é classificado, às vezes vulgarmente, de armadilha da renda média, ou países que vão elevando a sua produtividade e, consequentemente, a renda média dos seus países, e isso faz com que haja uma reversão nas práticas de consumo, pressões na balança de pagamentos, tudo isso. Mas a China quer evitar esse tipo de coisa e continuar produtiva por muito tempo. E isso é totalmente possível porque ela alia questões energéticas, diplomáticas e tecnológicas dentro de um mesmo pensamento, não são coisas separadinhas. Esse acordo faz parte disso, a Belt and Road ela tem uma influência nisso, e o que a gente pode pensar de mais conjuntural que isso tudo vai trazer para a China? Primeiro, ela vai ter capacidade de dar mais ênfase ao seu papel, à sua potencialidade de mediar conversas entre Ucrânia e Rússia, na guerra entre Rússia e Ucrânia. Mostrar que a diplomacia da China busca paz, né? Ou que eles sempre falam isso, a gente nunca viu provas concretas, né, disso acontecendo em nível interestatal de grande relevância, mas agora está posto em prática, né? A China tem essa preocupação. A China não diz que vai abrir bases militares no Oriente Médio, não quer fazer nenhum tipo de parceria que seja para montar armas nucleares com o Irã, ou até com a Arábia Saudita, que não é o caso, mas poderia ser, né? Só que faz uma diplomacia econômica, ou seja, os interesses econômicos da China e energéticos aliados, né, em conjugação, em sinergia, em simbiose com os países que ela quer fazer voltar a conversar. Porque, por outro lado, se Irã e Arábia Saudita tiverem confrontos mais acirrados, ou mesmo tiverem uma guerra, isso vai fazer com que a gente entre num outro ciclo muito parecido com a Covid, ou que a gente viveu na guerra entre Rússia e Ucrânia, que foi aumento do preço das commodities, crescimento econômico baixo, aumento das taxas de juros no mundo inteiro, ou seja, caos de desemprego e o rompimento do tecido
da fibra, né, do tecido social dos países desenvolvidos. Inclusive, o que a China fez é bom para a Europa, a declinante Europa, que se vê numa dividida entre Estados Unidos e China, e as pressões de Washington de um lado, a vontade da China de querer investir e ganhar muito dinheiro na Europa, e parece uma decisão muito difícil, mas talvez não seja tanto, né? A gente precisa, logicamente, ter cautela no sentido que a China tem os seus interesses, a China tem questões que são polêmicas na sua conduta, mas ela tem provado que ela é confiável em promover a paz. E os seus interesses são econômicos, em uma primeira medida. Não são interesses militares, como é o caso de Taiwan. Lá realmente tem, porque ela considera que aquilo é o seu território. Mas é uma outra conversa. Agora, para outras regiões do mundo, outros povos, a China tem sido coerente em dizer que considera os soberanos, donos dos seus próprios narizes. Então, isso coloca Estados Unidos em mais uma pressão. É uma derrota para os Estados Unidos, é uma derrota principalmente para o Joe Biden. Isso não quer dizer que o Trump vai entrar, mas pode ser que outros candidatos dos republicanos que estão se esbofeteando para ver quem vai liderar a corrida presidencial que vai acontecer daqui a 2 anos, vai poder ganhar essa disputa, né? Tirar o Trump de lado e fazer frente ao Biden, colocando no Biden, imputando a ele mais essa derrota. Como é esse prolongamento da guerra entre Rússia e Ucrânia. E outras questões também, a gente pode até entrar nisso depois, mas o central aqui é exatamente isso. A gente está vendo um cenário em que a China está se movimentando, mostrando que há outros problemas no mundo que não apenas a guerra entre Rússia e Ucrânia, mas que a guerra entre Rússia e Ucrânia é um problemaço que precisa ser negociado e que há meios de fazer isso, né? E ela tem mostrado isso e mostrou agora de maneira bastante eficiente. Há alguns que falam que porque se entrar em guerra, Arábia Saudita e Irã, isso vai mostrar que a China tem que ser responsabilizada e etc. Eu acho que não é o caso, porque as tentativas de paz, elas são livres, né? E elas são necessárias. E também, depois, subsequentemente, continuar nesses esforços de paz e aproximar economias, países, povos dentro de uma mesma agenda. A agenda que a China escolheu é econômica. A que os Estados Unidos escolhem, não necessariamente. A liderança, a hegemonia dos Estados Unidos no mundo é muito baseado em fomentar guerras, né, e faz isso consistentemente desde os anos 90, e espalhar, né, e fazer um overstretching, ou seja, lacear, né, ou arregaçar a sua potencialidade militar para outros lugares do mundo, expandir isso de maneira desenfreada, e tem as suas consequências, né? A promoção da violência é um problema muito sério. E que os povos, as nacionalidades se colocam contra esse tipo de movimento. Já a China não tem essa desconfiança, e por mais que haja críticas à China, ao que acontece dentro da China, em relação à sua atuação internacional, muito pouco pode se falar, porque o que ela tem promovido até agora é o extremo oposto dos Estados Unidos, tanto no que diz respeito às finanças, quanto no que diz respeito às guerras, ou seja, a promoção de guerras e a paz. Acho que o que a China busca é a paz, porque a paz faz com que a economia e as relações comerciais prosperem. E talvez seja o ponto pacífico desde críticos a apoiadores da China, é que a China quer ganhar dinheiro, né, e quer fazer isso de maneira consistente. Mas é isso, gente. O meu vídeo de hoje era esse. Esse tema é extremamente importante, extremamente interessante, e eu vou com certeza, em vídeos até próximos, falar dele, porque a gente precisa olhar a questão do Irã e da Arábia Saudita, porque a gente está falando de Arábia Saudita, que é uma liderança regional, é um parceiro dos Estados Unidos, um aliado dos Estados Unidos de muitas décadas, e o Irã, que é a grande força que faz oposição a isso e é que agora se estreita cada vez mais com a China, e pelo jeito a China conseguiu fazer com que o seu poder econômico e a sua visão de política externa consigam unir rivais e até os aliados dos seus, entre aspas, inimigos ou rivais. Mas por hoje era isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.